Inscreva-se no canal agora, ative o sininho e deixe seu comentário, porque o que vamos revelar aqui pode mexer profundamente com o coração do torcedor palmeirense. Estamos diante de uma possibilidade que divide opiniões, que provoca ansiedade e que deixa no ar aquela dúvida que não sai da cabeça. Será que o impossível pode se transformar em realidade? Prepare-se, porque os bastidores do Verdão estão mais quentes do que nunca. E uma movimentação inesperada pode virar a pauta mais bombástica do futebol brasileiro. Fique até o fim, porque cada detalhe dessa história vai te surpreender. O que parecia apenas uma notícia de mercado de transferências ganhou contornos de novela quando o Zenit, da Rússia, sinalizou interesse em um dos grandes talentos da base palmeirense. Riquelme Felipe, o atacante de apenas 18 anos que já vem arrancando elogios e acumulando minutos importantes no elenco principal. Segundo informações do site nossopalmeiras.com.br, os russos demonstraram que não vão medir esforços para tentar levá-lo, e a diretoria alviverde já estipulou um preço de gente grande, 15 milhões de euros, cerca de 95 milhões de reais. Um valor que, por si só, já dá o que falar entre os torcedores. Mas a história não parou por aí. Se o interesse europeu já seria suficiente para agitar o noticiário, a repercussão nas redes sociais jogou mais lenha na fogueira. Torcedores começaram a especular sobre uma possível troca que poderia mudar completamente os rumos do Verdão. E o nome que surgiu foi simplesmente de um dos meio-campistas mais cobiçados do futebol brasileiro nos últimos anos. Gerson, o ex-Flamengo, atualmente defendendo as cores do próprio Zenit. A sugestão ganhou corpo e dividiu as opiniões como poucas vezes se viu. Troca pelo Gerson, todo mundo sai ganhando. Essa frase, vinda de um torcedor em uma rede social, ecoou como um trovão entre os palmeirenses, e não demorou para que outros se juntassem a essa onda, lembrando que o jogador já manifestou desejo de voltar ao Brasil em algum momento. A equação, na visão de muitos, parecia perfeita. Eles querem Riquelme, nós precisamos de um meio-campo mais forte, Gerson está lá, e o Palmeiras poderia se fortalecer ainda mais para as grandes batalhas que estão por vir. Mas será que as coisas são tão simples assim? Por enquanto, a resposta é não. Nos bastidores, de acordo com a apuração do nossopalmeiras.com.br, não existe nenhuma negociação nesse formato. Nem Palmeiras, nem Zenit trataram até aqui a possibilidade de uma troca direta. Mas, como toda boa novela de bastidores, o simples fato de a torcida levantar essa hipótese já foi suficiente para gerar um debate inflamado. O assunto, que nasceu na internet, tomou proporções gigantescas e já domina rodas de conversa entre palmeirenses de todas as idades. E o que dizer de Gerson? O jogador que brilhou intensamente no Flamengo e foi peça importante em conquistas históricas ainda desperta a imaginação do torcedor brasileiro. Sua passagem pelo futebol europeu foi marcada por altos e baixos, e hoje, no Zenit, há quem garanta que ele não vive seu melhor momento. Essa leitura alimenta ainda mais a possibilidade de um retorno, já que, em solo brasileiro, Gerson sempre encontrou espaço para mostrar sua qualidade. Para o torcedor palmeirense, imaginar o Coringa vestindo o manto alviverde é quase como um sonho proibido. Riquelme Felipe, por outro lado, representa o futuro. Formado na base alviverde, já mostrou personalidade em jogos do profissional e é visto como um diamante em lapidação. É exatamente por isso que a diretoria do Palmeiras não pretende facilitar em uma possível negociação. A pedida de 15 milhões de euros mostra que o clube sabe do valor de sua joia e não aceita abrir mão facilmente. Mas, quando um gigante europeu coloca o jovem no radar, a sensação é de que tudo pode acontecer a qualquer momento. O curioso dessa história é como ela escancara o peso que a base do Verdão passou a ter no mercado internacional. Não é de hoje que o Palmeiras revela talentos que despertam o interesse de clubes de fora, e a cada nova movimentação, o valor de mercado dos garotos sobe ainda mais.
O torcedor já aprendeu a conviver com esse cenário. Ver joias surgindo, brilhando e, em alguns casos, deixando o clube em negociações milionárias. A diferença agora é que surgiu a especulação de uma troca que poderia trazer de volta um protagonista do futebol nacional. Mesmo sem qualquer sinal concreto de que a diretoria vai investir nessa ideia de troca, o simples fato de Gerson estar no radar da torcida já cria uma atmosfera única. O palmeirense, acostumado a sonhar alto, sabe que reforços de peso sempre fizeram parte da história do clube. E imaginar um meio-campo formado por nomes de confiança, somado à chegada de um jogador do calibre de Gerson, é algo que alimenta esperanças e fortalece a ideia de que o Verdão pode seguir dominando o cenário nacional e internacional. O mercado da bola, como sabemos, é cheio de surpresas. Muitas vezes, negociações que pareciam inviáveis acabam acontecendo da noite para o dia. Outras que pareciam engatilhadas simplesmente desmoronam. É por isso que o torcedor palmeirense não tira os olhos dessa história. Ainda que a diretoria não confirme conversas sobre Gerson, o simples interesse do Zenit em Riquelme Felipe já pode ser a fagulha que acenda algo maior nos próximos dias. A janela na Rússia se fecha em breve, e até lá, tudo pode acontecer. É justamente esse suspense que mantém a torcida empolvorosa. Cada nova informação, cada nova postagem, cada detalhe se torna combustível para uma avalanche de comentários. Alguns acreditam que a diretoria deveria aproveitar a chance para tentar algo ousado. Outros defendem que o foco deve ser segurar Riquelme a qualquer custo, já que o futuro do Palmeiras passa diretamente pelas joias que vêm da base. No fim das contas, todos concordam em um ponto. Não dá para ignorar a importância dessa movimentação. O que chama a atenção também é a postura da diretoria. Ao estipular valores altos, o Palmeiras mostra que não está disposto a abrir mão de seus talentos sem lutar. Essa firmeza gera respeito no mercado, mas também coloca pressão nos interessados, que precisam decidir se vão ou não investir pesado. No caso do Zenit, o tempo é curto, e quanto mais próxima fica a data limite da janela, mais os torcedores se perguntam: será que eles vão mesmo formalizar a proposta? Enquanto isso, Gerson segue sua vida no futebol europeu, mas o burburinho no Brasil cresce. Para alguns jornalistas, sua volta ao país é apenas questão de tempo. Para outros, é improvável que ele abra mão tão cedo da estabilidade financeira que encontra fora. Mas a torcida palmeirense, apaixonada e intensa, não quer saber de lógica. Para ela, sonhar faz parte, e nesse momento o sonho tem nome e sobrenome: Gerson no Verdão. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o Palmeiras se vê envolvido em especulações dessa magnitude. Em outras janelas, nomes de peso também surgiram, alguns concretizados, outros apenas em rumor. A diferença é que agora a ideia partiu da própria torcida, que enxergou no interesse russo em Riquelme uma chance de propor algo diferente. E quando a voz da arquibancada se levanta, não há como ignorar o barulho. A força da torcida nas redes sociais é algo impressionante. O movimento de ideias, memes, comentários e hashtags tem poder de colocar qualquer tema entre os mais comentados em poucas horas. Foi exatamente isso que aconteceu com a possibilidade de Gerson no Palmeiras. De uma simples sugestão, o assunto virou pauta nacional, sendo discutido por jornalistas, debatedores e até ex-jogadores. O que antes parecia uma especulação isolada, agora já é tratado como uma hipótese que não pode ser descartada. O futuro, porém, segue em aberto. Até o fechamento da janela russa, tudo pode mudar. Uma proposta oficial pode chegar, uma reviravolta pode acontecer e até mesmo uma negociação inesperada pode surgir. O torcedor palmeirense, mais do que nunca, precisa acompanhar cada detalhe, porque essa novela ainda pode ter capítulos surpreendentes. E a sensação é de que o clímax está muito perto de ser revelado. Enquanto isso, a base do Verdão segue brilhando.
Riquelme Felipe é apenas um exemplo de como o clube trabalha com excelência na formação de atletas. E é justamente essa força que torna a história ainda mais intrigante. De um lado, um garoto que representa o futuro. Do outro, um craque consolidado que poderia ser o presente imediato. Essa dualidade é o que mantém o debate vivo e o suspense em alta. Seja como for, o que fica claro é que o Palmeiras está no centro das atenções. Seja por suas joias da base, seja pelas especulações de grandes nomes, o clube não sai das manchetes. E a cada nova notícia, o torcedor é levado a imaginar cenários que podem transformar o Verdão em uma máquina ainda mais poderosa. A pergunta que ecoa é simples. Será que esse sonho de ver Gerson no Palmeiras pode realmente sair do papel? Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que o Verdão deveria tentar envolver Gerson em uma eventual negociação com o Zenit ou o futuro da nossa base deve ser prioridade absoluta? A sua participação é fundamental para mantermos essa discussão viva e cada vez mais intensa. O suspense está no ar, e só o tempo vai dizer se esse rumor vai virar realidade ou se ficará apenas como mais uma história que mexeu com o coração da nação alviverde.